Olá, gente, a graça e a paz. Seja bem-vindo a esse ministério de ensino. É do agrado do Pai que estejamos aqui. Por que eu sei disso? Porque nós vamos falar daquilo que é mais importante nesta terra, que é da sua maravilhosa palavra. E eu sou um apaixonado por leitura da palavra de Deus e eu sou apaixonado por ouvir a palavra de Deus, por transmitir o conhecimento. Assim como eu encontrei paz e descanso lendo a palavra de Deus, o meu desejo, o meu anseio é que você também encontre essa paz, encontre essa shalom de Deus na tua vida. E é por isso que eu me esforço. Não para encontrar paz, porque eu já tenho a paz. Eu me esforço agora para te fazer entender que você tem que ter paz. Então, em Cristo Jesus, nós temos paz. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Se somos, tendo sido, pois, justificados pela fé, então temos paz com Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então receba essa paz na tua casa, essa shalom, nos teus negócios, shalom na tua vida financeira, na tua vida emocional, shalom para o teu ministério e vida longa. É isso que eu profetizo. Hoje tem maravilhas, né? Maravilhas. Hoje nós vamos aprender, nós vamos compreender o conceito de batalha espiritual na Bíblia. Nós estamos numa série falando como vencer as batalhas espirituais. Olha só, preste atenção. Se você não assistiu ainda a aula 1, eu vou deixar o link aqui embaixo. Quando você terminar essa aula, você vai lá, clica e assiste de novo. O meu conselho é o seguinte: assista mais de uma vez. Escute, escute, escute. Ouça, ouça, ouça. Porque você tem que ouvir, compreender. Não, você tem que ouvir, prestar atenção e guardar. É dessa forma que eu compreendo a palavra. Como eu compreendo a palavra de Deus? Eu tenho que ouvir, prestar atenção e guardar. Assim que eu compreendo. Então você tem que ouvir, ouvir, ouvir. É isso. Ou seja, se você ouvir só pela superfície, a palavra de Deus vai ficar aqui e vai vir um outro assunto mais importante que esse, porque nós somos bombardeados diariamente por informações nesse mundo, principalmente no tempo de hoje que a gente tem mídia social no celular, na internet, TV. Olha, e as informações vêm de todos os lados. E se você não guardar a palavra, você perde ela. E a intenção do diabo é roubar. Ele vem para matar, roubar e destruir. A primeira coisa que ele vai fazer é roubar a palavra. Porque ele sabe que se a palavra ela penetrar na terceira camada do seu coração, ela vai começar a produzir frutos. Aí vem cura, libertação, prosperidade, abundância. E esse é o fruto da palavra de Deus. Salvação, esse é o fruto da palavra de Deus. E Ele não quer que você seja salvo. Então, Ele não vai trabalhar para que a semente não brote, mas você tem que ouvir, 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 até que venha para a terceira camada. Então, quando você chegar no final desse vídeo, você chegou no final, o que você tem que fazer? Volta e assiste de novo. Amém? Então, vamos lá. Aula 2, compreendendo a batalha espiritual. Gente, preste bastante atenção no que eu vou falar aqui agora. Eu vou apresentar para vocês 2 caminhos para você vencer as batalhas espirituais. Primeiro, se responsabilizar em pôr em prática o passo a passo desse estudo bíblico, pois somos resultado daquilo que plantamos. Você está ouvindo essa semente? Eu estou plantando essa semente aí no coração daqueles que estão receptivos. Se você está ouvindo, então ouça, para penetrar no seu íntimo. Quando você ouvir, agora é hora de você pôr em prática. Na aula passada, na primeira aula da série desse estudo, nós falamos algo muito importante que Deus falou para Josué antes de ele entrar na batalha. Deus disse: medite neste livro da lei, de dia e de noite. Então você tem que ir lá e captar o que é essa meditação. Ouvir. Se você meditar nessa palavra, antes de entrar na batalha, você tem que ouvir. Então são segredos. É por isso que você tem que ouvir, voltar e ouvir de novo, para você captar os segredos. Se você se responsabilizar de compreender o que eu estou falando aqui e colocar em prática, praticar, toda batalha que você enfrentar espiritualmente, você vai vencer. Você não vai perder uma. Então, e não vai ficar prolongando, porque tem áreas da nossa vida. Na primeira aula eu pedi para a gente escolher 2 áreas e ali começar a trabalhar nessas 2 áreas. Depois a gente faz mais 2. Então, é assim que a gente resolve o problema. A gente vai resolver primeiro um, depois outro e outro. Então, você não pode ficar com a batalha para sempre, sem saber como vencer.
Tem gente que enfrenta uma batalha terrível na vida financeira. Diariamente. Anualmente. Você sempre enfrentou essa batalha. É hora de despertar, é hora de sair disso. Então você tem que captar as mensagens, captar o segredo captar os segredos desta mensagem que estão nos detalhes. Daí você tem que ver os detalhes. Os detalhes está em ouvir, ouvir, ouvir. Se você captar, então você põe em prática. Agora é hora de fazer. Vamos meditar na palavra. Como eu faço para meditar? Volta lá. Tem um link aqui embaixo. Assista a primeira aula. Capite essa mensagem e põe em prática. Se você fizer isso, eu garanto que você vai vencer os problemas espirituais. Você vai aprender na prática. Outro caminho é participar do único treinamento bíblico que eu conheço que ajuda as pessoas na prática. Eu vou te ajudar na prática. É um curso, Os Segredos do Reino. Nós temos um treinamento bíblico, trabalhamos dentro do conceito de reino. O que é o reino de Deus? A partir daí a gente vai trabalhar as chaves. São chaves, segredos que faz com que a gente coloque em prática para viver nessa terra até que Jesus volte. Jesus não voltou ainda. Nós somos salvos. Você aceitou Jesus, você é salvo. Agora, eu tenho que saber viver nessa terra. Eu tenho que ter uma boa vida e qualidade. Para isso, Jesus deu as chaves. Eu te darei as chaves do reino dos céus, para que você abra portas e feche portas. Então, existe porta que você precisa fechar. Existe portas que você precisa abrir. E você também, que é um mestre, que é um professor, que é um pregador, que é um pastor, e necessita ensinar esses segredos para a igreja, esse curso é ideal para você passar esse conhecimento para as pessoas da sua igreja. É um curso que a gente, ali, em torno de 30 horas, a gente ensina esse passo a passo. Amém? Então fica conosco, tem coisa maravilhosa chegando. Na aula passada, nós falamos sobre o conceito de verdade. Lembra que verdade, fatos e mentira. Então, a verdade é a realidade. A realidade da onde? Do céu. Então, nós temos o primeiro céu, temos o primeiro céu, que é o que a gente vê aqui azul, esse céu, ou às vezes está nublado, né? Tem o segundo céu, que é as regiões celestiais, e temos o terceiro céu, que é a nação de Deus. O reino de Deus também é conhecido como o reino dos céus, que é o terceiro céu. Nesse terceiro céu tem um trono branco, que é o trono de Deus. E do lado direito do trono branco tem o trono da graça, que é onde é entregue todo o incenso, a oração dos santos. Os anjos levam a oração, lá, a oração dos santos. Jesus recebe, passa para Deus, Deus dá a resposta. A resposta é o Shekinah, e vem a resposta. Nas regiões celestiais estão todas as nossas bênçãos. Efésios 1:3. Bendito seja o nosso Pai, Deus, nosso Pai, que nos abençoou em Cristo Jesus. Nós já somos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então, nas regiões celestiais, nós temos todas as bênçãos. Em outras palavras, é o que está escrito, ele já disse sim e amém. Por isso que Jesus diz, tudo que pedi em meu nome eu vos darei. O que a gente precisa entender é acessar as regiões celestiais. Se você prestar atenção no que a gente está falando nessa série, você vai aprender a destrancar os reinos, as regiões celestiais. Se você não aprender sozinho, fala conosco que a gente te ajuda. Existe, então, a verdade, os fatos, que é o que eu vejo aqui agora. Então, o fato sempre é representável. A verdade é aquilo que está no céu. Jesus é a verdade. Então, as palavras que ele fala são verdades. Eu tenho que descobrir as verdades para cada área da minha vida. O que Jesus fala? Qual é a verdade sobre o casamento? Jesus ele fala sobre isso. O que no princípio Deus ele nos ensinou? Que Deus criou o homem e a mulher. E os dois se tornam uma só carne. Isso é o princípio do casamento. Então você tem que saber o que é a verdade. Porque o mundo diz hoje que você pode casar dessa forma, você pode casar dessa forma, pode casar homem com homem, pode casar mulher com mulher. O mundo diz isso. Mas qual é a verdade do reino? O reino é homem com mulher. Essa é a verdade. Que é o que está em Gênesis. Jesus ensina. Então a gente tem que descobrir a verdade para cada área da minha vida. Amém? Qual é a verdade do diabo? Aí eu vou apresentar para vocês aqui. Por isso que você tem que assistir a primeira aula. Assista a primeira aula. Eu resumi aqui um pouco a primeira aula. Tem um link aqui embaixo. Vai lá e assista a primeira aula. Aí você vai entender, tá? Então vamos falar sobre a verdade do diabo. A verdade do diabo é o que está escrito aqui. 1 João
capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. A gente falou sobre isso. Por isso, o Filho de Deus, quem é o Filho de Deus? Jesus, se manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. Ou seja, Jesus, em outras palavras, já destruiu as obras do diabo. Por isso que diz a Bíblia que o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todos nós morremos ainda. Mas vai ter um dia que não vamos morrer mais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todo o poder do inimigo já foi aniquilado. Você tem que receber e crer na verdade. Amém? Veja, Evangelho de João 12, 13. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe do mundo. Ou seja, Jesus já sentenciou. Só está esperando agora cumprir o tempo que Deus deu ao homem. O acordo, a aliança que Deus fez com o homem. Ou seja, até que Jesus volte. Quando Jesus voltar, aí sim, de fato, isso vai acontecer. Mas a verdade é que você pode assumir essa verdade agora. Porque o reino se manifesta de forma invisível. Então você pode proclamar, clamar, pedir para que o reino se manifeste na sua vida. Por isso que quando Jesus nos ensina a orar, ele diz: venha o teu reino, faça a tua vontade, aqui na terra, como é feito no céu. E a vontade do céu é plena, perfeita, boa e agradável. Não existe dor, não existe enfermidade, não existe pobreza, não existe mal nenhum. Então, tudo de bom que existe no céu se manifeste na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, no meu ministério, em nome do Senhor Jesus. É isso que você tem que proclamar. Receba a shalom de Deus na sua casa agora, em nome do Senhor. Não a paz do mundo, mas a shalom que vem do céu. Essa é a verdade. Vamos falar aqui a verdade sobre as doenças. Então, se você está enfrentando qualquer crise de enfermidade no corpo, ou na alma, ou na mente, qualquer doença em órgãos e tal, você tem que captar a verdade. Por quê? A verdade penetra no coração, preste atenção. Você ouve a verdade penetra no seu coração. Quando ela penetra na terceira camada, ou seja, você ouve, preste atenção e guarda. Quando ela penetra no mais profundo lá, então ela vai injetar a vida. Por quê? Porque está escrito, tem um versículo que diz, em Hebreus 4, 12, diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, ela produz o resultado pela qual ela foi designada. Ou seja, em outras palavras, se você estiver doente, então você vai pegar a palavra de Deus, a verdade sobre a doença. Amém? E a verdade sobre a doença, você ouve. Ou seja, você pode meditar para que possa intercalar, ou seja, penetrar até o profundo do seu coração. Uma vez que penetrar no profundo do seu coração, ela vai começar a germinar. Para baixo, primeiro a raiz, não é isso? Que é assim que funciona a semente. Ela cresce para baixo, enraiza. Depois ela vai começar a nascer. Isso, gente, você não tem como saber. A semente vai brotar e vai nascer. E vai vir, e de repente você colhe os frutos daquela palavra que foi designada. Isso é a parábola que Jesus disse. A parábola está lá em Marcos capítulo 4, depois dá uma olhada lá. Versículo 29, por ali, se eu não me engano. Dá uma lida lá. É a palavra, o reino dos céus é semelhante a uma semente que o homem planta. Quer ele durma, quer ele acorda. Ou seja, você vai meditar na palavra e vai ficar fazendo suas coisas normais, meditando de dia e de noite. A semente então brota, ela cresce, dá um talinho e depois frutifica. E aí chegou a hora de você desfrutar daquela semente. Então, a palavra de Deus, ela produz o resultado pela qual ela foi designada. Se você estiver precisando de cura, você tem que captar a verdade, não os fatos. Não vamos negar os fatos. Os fatos são esse aqui, exemplo. A pessoa está com uma dor no joelho. É fato, é a dor no joelho. Isso é fato. Ok. Mas existe uma verdade que está acima dos fatos. E você tem que captar essa verdade. Esse é o fato. Mas a verdade é que eu já estou curado em Cristo Jesus. Amém? Você tem que intercalar essa verdade no seu coração. E então você crê. Aí você profetiza porque você crê. Eu creio no coração e confesso com a boca. Como? Dizendo: recebo agora a cura em nome do Senhor Jesus nessa área. Não coloca a mão. Coloca a mão. Jesus diz: estes sinais seguirão aqueles que creem. Somente quem crê. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Como? Coloca a mão agora no joelho e declare: em o nome do Senhor Jesus, toda dor, inflamação no nervo, nos ossos, agora saia e não volte mais, em nome de Jesus. Se você está com dor
na coluna. Coloca a mão agora, em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno que saia agora da coluna. Onde você estiver doendo, no momento que começou a sentir uma dor, na bexiga, coloca a mão na bexiga agora. Em nome do Senhor Jesus, toda inflamação, seja o que for, não sei o que é, mas agora eu ordeno que saia daqui e não volte mais. Em nome do Senhor Jesus. Você tem que meditar sobre a verdade. A verdade é essa aqui. Veja comigo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado, os pecados, e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente, preste atenção, quando a gente comete pecado, a gente pensa logo o quê? Automaticamente que a gente é culpado e merece o castigo. Isso, quando a gente não era cristão, a gente pensava dessa forma. Nos ensinaram assim. E é uma verdade. Você pecou, você merece ser punido. Se você merece ser punido, você se sente culpado, então a condenação vem. Aí vem o castigo. Então, quando vem o castigo, está acontecendo alguma coisa ruim na minha vida. Poxa, onde foi que eu errei? Eu pequei. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí você quer sempre fazer alguma coisa porque está acontecendo. Sabe aquele dia que dá tudo ruim, deu ruim, você acordou com um dia mal, você foi, se atrasou, estava na parada do ônibus, no ponto, o carro passou, chovendo, te molhou, você chegou atrasado no trabalho, o chefe reclamou com você, ou seja, aquele dia ruim, chegou atrasado na faculdade, aquele dia ruim. O que a gente pensa? O que você pensa agora? Você pensa o quê nesse momento? Pensa o quê? Eu fiz alguma coisa errada, tem alguma coisa errada comigo. Aí você pensa em fazer isso ou fazer aquilo, ou tomar um banho de folha que não é da igreja. Pensa logo, tem que ir para a sessão de descarrego, tem que fazer isso, fazer aquilo, por quê? Você quer livrar daquela culpa, ou seja, daquele pecado. Alguma coisa de errado está acontecendo comigo, ou eu fiz. A gente pensa assim. Só que você tem que crer que Jesus já levou todos os nossos pecados. E agora você tem que aceitar a justiça dele. Veja aqui que Pedro diz. Quando você aceita a justiça dele, você recebe essa justiça no coração. E você pode declarar que em Cristo Jesus você já é justo. Porque você creu no coração e confessou. Eu creio para a justiça. Romanos 10:10. E confesso para a minha salvação. Salvação para a vida eterna e salvação das dores, das enfermidades aqui agora também. Porque Pedro diz assim, por suas feridas nós fomos curados. Ou seja, Jesus levou o pecado e agora a punição estava no seu corpo. Se a punição está no seu corpo, o pecado que eu cometi agora não está mais sobre a minha vida. Logo, não existe mais enfermidade. Então, se vem uma enfermidade no meu corpo, eu tenho autoridade agora de dizer, saia daqui e não volte mais. E isso acontecer. Amém? Creia nisso. Mateus 17 também diz isso aqui que eu estou falando. Mateus 17:20. Você pode dizer a qualquer mal, saia daqui e vá para lá. Tá vendo? E nada lhe será impossível. Tá vendo aqui? Vá para lá. E ele lhe obedecerá. Ou seja, aquilo que está causando aquele monte, aquela doença, aquela enfermidade que está ali no seu corpo, você pode dizer, vá para lá e não volte mais. Nada lhe será impossível. Amém? Não são minhas palavras. É a palavra do Mestre. Essa é a verdade. Então, declare sobre a sua vida. Declare em nome do Senhor Jesus. Dores de enxaqueca forte. Coloca a mão agora. Em nome de Jesus, eu ordeno toda enxaqueca forte que esse homem, que essa mulher aí, Senhor, que está assistindo agora, tem enfrentado diariamente. Ela tem tomado remédio e não sabe o que é. Eu ordeno agora na raiz, onde quer que esteja lá, no profundo do oculto agora. Eu arranco agora todo princípio de dor e lanço no mar do esquecimento. E não volte mais e vá. E não volte mais. Em nome de Jesus. Nada é impossível para Deus e nada é impossível para você. Amém? Essa é a verdade. Por isso que eu digo a você. Você vai ter que voltar e escutar isso de novo. Escute de novo, gente. Escute de novo. Ouça, ouça e ouça. Para você não perder a sua bênção. Essa é a verdade sobre os sinais. Jesus, Então Jesus, Mateus 28:18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda autoridade no céu e na terra. E soprou sobre os discípulos. Recebam. Receba o quê? Essa autoridade. Jesus subiu. Agora nós somos a representação da autoridade do céu nessa terra. Por isso que ele disse, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Ou seja, onde tem treva, onde tem coisa ruim, nós chegamos para dar a esperança. Se você recebeu o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, ou seja, se você recebeu a justiça que Deus ofereceu na cruz através de Jesus, então você tem essa autoridade
em o nome do Senhor Jesus. É por isso que Jesus diz lá em Marcos 16, 17, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Então tem gente que não crê. Eu creio. Se você crê, receba, em nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal. Você tem que crer nisso. A questão é que as pessoas ficam, eu tomo vacina, eu não tomo. Olha aqui, meu irmão, nenhum veneno mortal tem poder sobre a sua vida. Então, se você não quer tomar vacina, porque pensa assim, tem veneno ali, eu não quero tomar, então ora a Deus. Esses sinais seguirão que crer. Você, antes de tomar, você vai no teu quarto e ora, fecha a tua porta, diz, Pai, está escrito aqui, ó. Marcos 16 é a verdade sempre está acima dos fatos, amém? Você ora, declara essa palavra aqui, ó, Pai, a tua... Então, se você for tomar vacina, vá na fé, crendo, olha aqui, crendo nos sinais, e os sinais acompanham quem crê. Se beberem algum veneno mortal, não lhe fará nenhum mal, porque o Senhor é contigo. Então, se você for tomar a vacina, se você ainda não tomou a vacina, vá no teu quarto com medo de ter veneno, alguma coisa ali para o seu futuro, você está com medo, está com incerteza, assim, vai no teu quarto agora e ora. E diz, Pai, em o nome do Senhor Jesus, pela tua palavra que se deixou escrito, nenhum veneno mortal causará dano ao meu corpo. Eu declaro sobre essa vacina que eu vou tomar, o Senhor sabe qual é que eu vou tomar, o Senhor vai preparar melhor. Eu declaro agora em nome do Senhor Jesus que haja vida e que tenha tudo aquilo que eu precise para ficar mais forte e saudável. E que todo mal caia por terra em nome do Senhor Jesus. Toda projeção humana para trazer mal à humanidade, eu repreendo agora em nome de Jesus e recebo toda virtude daquela vacina em nome do Senhor Jesus. Eu consagro ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você consagra e receba em nome de Jesus e vá na fé. Amém? E vai orando, meditando, toma a vacina e crê em Deus. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão o quê? Curados. Amém? Então, é para você mesmo, irmão. Se você creu, recebeu a justiça de Deus, agora mesmo, não espera chegar na igreja, o pastor orar não. Se chegar lá, o pastor pedir, te chamar, revelar o teu nome, vá. Mas ora em casa. De repente, quando você chegar lá, ele só vai confirmar aquilo que você já fez. Em nome do Senhor Jesus, coloca a mão e receba. Receba a porção de Deus. Entenda a verdade sobre os sinais. Gente, essa aula está maravilhosa, é ou não é? Nós só estamos no início. Vamos compreender as batalhas espirituais agora. Essa aqui é uma continuidade da primeira aula. Se você não assistiu a primeira aula, tem um link aqui embaixo. Vai lá e assiste. Se está fazendo sentido para você, curte, compartilha agora no grupo da igreja, compartilha no grupo da família agora. Fala assim, gente, essa mensagem mudou a minha vida. Vai lá e assista, você vai receber cura, vai receber salvação, vai receber poder de Deus. Envia para outras pessoas também, em nome de Jesus. O que você entende sobre batalha espiritual? Pode não parecer, mas você e todos os cristãos estão em uma batalha pelas suas vidas. Essa guerra, entretanto, não acontece num campo de batalha contra um inimigo uniformizado. A luta é espiritual e o inimigo muito ardiloso. É real a batalha espiritual. Ele usa táticas cruéis e incomuns para tentar enganar a humanidade ao deturbar a imagem de Deus. Lembra? A gente viu lá em Gênesis 1:26. A intenção do diabo é essa. Ele quer tirar a imagem de Deus da sua vida. O que fazer então para derrotá-lo? A gente vai aprender aqui. A chave está lá em Efésios 6, 10 a 12. Só vou ler, porque depois a gente vai comentar cada versículo. E aí você vai pegar a Bíblia. Eu comentei aqui todos os versículos. A partir do versículo 10, eu saí comentando os versículos. Aí você vai pegar o comentário e vai escrever no seu caderno ou do lado da sua Bíblia. E depois você vai tirar a sua própria conclusão e vai, pela inspiração do Espírito Santo, você vai acrescentar a porção que Deus está lhe dando. Amém? Para depois passar a ensinar a outras pessoas. Efésios 6, 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, se a batalha é espiritual, eu tenho que me fortalecer espiritualmente. Parece que ele está contradizendo aqui. É como se ele dissesse, entre para dentro ou suba para cima. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Por que Paulo enfatiza muito aqui o poder? Porque nós temos que fortalecer
no Senhor. E a nossa força tem que estar na graça dele. Fortaleça-se na graça do Senhor. Por quê? A graça de Deus, ela se revela nas nossas fraquezas. Não sei onde você é fraco, mas você sabe. E onde você é fraco, peça para que a graça venha lhe fortalecer nessa área. É só a graça de Deus. É só Jesus Cristo que é graça e verdade que pode fortalecer o nosso ser, a nossa vida. A nossa vida. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Primeiro, a armadura de quem? É de Deus. Se a armadura é de Deus, já está pronta. Amém. Não é você que vai construir a armadura. A armadura já está pronta. Não sou eu que tenho que equipar a armadura. A armadura já está pronta, eu só tenho que vestir. É isso que está dizendo. Amém. A armadura é de Deus. Para ficar firmes contra as ciladas. O diabo tem ciladas. Ele tem armadilhas. Ele quer nos pegar. Mas se você estiver vestido da armadura de Deus, não a sua, a armadura de Deus, preste bastante atenção nisso. Você não vai cair nessas ciladas. Pois a nossa luta não é contra as pessoas. Nós não lutamos contra as pessoas. Então, toda briga, todo confronto com pessoas é simplesmente uma batalha espiritual que está ali por trás, querendo tirar a sua paz, querendo tirar a sua saúde, querendo roubar o teu entendimento da palavra de Deus. É isso que o diabo quer. Ele quer introduzir a verdade, a mentira dele, e tirando assim a verdade do Espírito Santo. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Agora preste bastante atenção aqui. Essas forças dominadoras do mal nas trevas estão aonde? Nas regiões celestiais. Você entendeu aqui? Essas forças estão atuando aonde agora? Nas regiões celestiais. E atuam também no mundo. Então, no mundo dos negócios, no mundo da política, no mundo do esporte, no mundo das crianças. O diabo está ali, por trás. A primeira coisa que ele vai fazer é tirar a palavra. Ele quer tirar a palavra do mundo das crianças, ele quer tirar a palavra da política, ele quer tirar a palavra da sua família, ele quer tirar a palavra do mundo do esporte, ele quer tirar a palavra do mundo. Então, o mundo, gente, é um sistema que controla cada coisa. Existe um mundo espiritual, o mundo da igreja, o mundo... Estou entendendo? O diabo ele atua no mundo para roubar a palavra. Nós, como sal dessa terra, nós como fermento, temos que ir ao mundo e introduzir a palavra de Deus, porque o inimigo ele quer roubar. Então a batalha, no fundo, a batalha é essa. Em resumo aqui, a batalha é essa. O diabo ele quer tirar a palavra e nós temos que introduzir a semente do reino onde a gente estiver. Então você é uma chave poderosa na sua empresa, onde você está trabalhando. Por quê? Porque onde você está trabalhando, você é como uma semente que tem que brotar. A semente muitas vezes é insignificante, mas ela cresce e toma toda a empresa. Amém? O diabo quer tirar a semente do mundo das crianças. Você que trabalha com criança, nesse meio aí, não saia, meu irmão. Fique lá, introduza a palavra de Deus para os jovens, para as crianças. Você é um professor, melhor ainda. Você tem que estar lá, você está lá porque Deus te colocou lá nessa unção. Então você tem que entender que profissionalmente Deus quer levar você. Então vá, fique na dispensação do Espírito Santo. Então esses demônios dominadores estão no mundo e também onde que estão? Nas regiões celestiais. Lembra? Na primeira aula, vai lá, quando terminar aqui, vai lá e assiste e veja. Eu fiz um diagrama mostrando onde está as regiões celestiais. Se você não assistiu a aula, assistiu só pela metade, você não pegou essa parte. Então vai lá e volta, assista até o final. Você vai ver. Eu fiz um diagrama onde eu mostrei onde é que está as regiões celestiais. E nas regiões celestiais, segundo Efésios 1:3, estão todas as nossas bênçãos. Agora, nossas bênçãos vêm para nas regiões celestiais. Por quê? Porque essa força dominadora do mal, ela atua onde? Nas regiões celestiais, impedindo que você seja abençoado. Lembra de Daniel? Daniel estava orando e no primeiro dia, no qual dia? Primeiro dia, ele recebeu a vitória dele, a bênção, a resposta que ele queria. Então um anjo veio do céu trazer a resposta. Mas o que aconteceu? Esse anjo que veio era um anjo de comunicação, não era um anjo de batalha. Então veio o anjo de batalha para batalhar. Ele pediu ajuda a outro anjo de batalha. Por quê? Como ele é um anjo de comunicação, ele não é um anjo de guerra. Então, as forças malignas nas regiões celestiais travaram ele, não deixaram ele chegar
a resposta vir. Então foi necessário vir outros anjos de batalha, de guerra, para lutar nas regiões celestiais, abrir então o espaço para que ele passasse e trouxesse a resposta, a bênção. Assim é conosco. Às vezes a gente ora uma vez e aí não desiste na segunda vez. Não, persista. Ore, ore, ore. Foi o caso de Daniel. A oração dele fez com que as forças celestiais do céu, de Deus, lutasse contra as forças malignas que estavam atuando ali nas regiões celestiais. Então, se as nossas bênçãos já foram dadas, o sim e o amém, e estão nas regiões celestiais, requer então a busca nossa. Busca por oração, oração, oração. Eu tenho que orar, orar, orar. Para quê? Para que as forças do céu venham batalhar a nosso favor e abrir as regiões celestiais. Então, você receba chuvas de bênção para essa área que você está precisando. Seja a área A ou a área B. Quais são as áreas que você precisa de ajuda? Eu fiz essa pergunta na primeira aula. Sabe? Escreve aí agora. Que área que eu preciso de ajuda agora? Marca essas duas áreas. Marcou já? Vamos orar por elas agora? Em nome do Senhor Jesus? Não, eu que tenho que orar. Isso aí é você que tem que orar. Tem que fechar o teu quarto e orar. Se não sabe como orar, me comunica aí, fala comigo aí nos comentários. Eu vou te ensinar uma oração específica com base na verdade para isso que você precisa agora. Seja na área financeira, na área espiritual, na área emocional, na área de saúde física. Talvez você esteja enfrentando uma batalha e não consegue emprego. Pode ser uma batalha, o inimigo está travando alguma coisa. Você precisa receber essa verdade no seu coração e orar e declarar, orar e declarar. Daniel orou 21 dias. O anjo veio no 21º dia. Só que ele diz, quando ele chega em Daniel, ele diz que a bênção foi dada no primeiro, mas ele persistiu mais 20 dias. Amém? Então persista, ore, continue, vá orando. Por isso que Jesus ele incentiva a gente persistir na oração. Ore e continue orando. Ore e continue orando. Ore e continue orando. Jesus ele falou isso pra gente quando orar. Ore, persista na oração. Persista nessa oração, nessas duas áreas, orando e persistindo, até que os céus se abram, até que os anjos venham abrir as regiões celestiais, onde estão já essa bênção para essa área, em nome do Senhor Jesus. Amém? Compreendendo então a batalha espiritual. A batalha é espiritual. A batalha espiritual é tão real quanto qualquer luta física. Então preste atenção nisso aqui. A batalha é espiritual. Então não entre em briga com armas físicas. Tá entendendo? Então você vai estar fisicamente, você vai perder. Você tem que orar, pegar as armas espirituais. A oração em línguas. Falar em línguas é uma oração, é uma chave espiritual para você vencer batalhas. Se não sabe, pede a Deus. Pede a Deus agora, Pai. Me ensina, ora em línguas e começa a orar para que venha essa virtude sobre você. Porque isso vai te ajudar também a vencer batalhas. Então ora, declara, continua orando. A batalha espiritual sempre será vencida pelo poder de Deus e não pela sua força, pela sua própria força ou sua performance. É assim, eu vou fazer isso para receber. Não, você tem que se equipar com as armaduras de Deus. E a gente vai falar aqui, passo a passo, cada armadura. Amém? Porque a arma são espirituais, não carnais. A nossa luta é espiritual. Revista-se de todo o poder de Deus. Revestir-se de todo o poder de Deus é o mesmo que viver diariamente pela fé em Cristo Jesus. Não lutamos contra as pessoas, porém contra os poderes das trevas. Então, se na sua família lá tem alguém que está importunando você, profetiza na vida dele. Vai ser um crente, meu irmão. Tu vai ser cheio do Espírito Santo. Se a pessoa já é crente, ora por ela. Deus tem misericórdia dessa alma, tem misericórdia dessa vida. Lança a palavra de bem, de bênção, porque a palavra de bênção que você lança para ela retornará para você como semente, como fruto. Amém? A origem das batalhas espirituais. A gente falou isso aqui na primeira aula, em Gênesis capítulo 3. É provável, gente, que os anjos tenham sido criados antes da fundação do mundo. Então, muitos especialistas, estudiosos, eles dizem isso. Antes da fundação do mundo, Deus criou os anjos. E quando houve a rebelião no céu, que Satanás e seus anjos caíram, exterminou todos os seres, os dinossauros e coisa muito mais. Depois de milhares de anos, então Deus cria o ser humano, ele cria um novo lar. E aí não tem mais o dinossauro. E isso você pode ver em Jó, tá? Salmos, pode dar uma lida lá com mais detalhe. Após a criação do homem,
Lúcifer usurpou. Isso aqui não é o nosso momento agora, tá? A gente está falando sobre a batalha. Então, só quero que você frise isso aqui, pegue isso aqui, que os anjos, na verdade, ele não foi criado quando criou o homem. Eles já existiam, eles já tinham uma vida antes. Então, o homem, o que é o homem? O homem é essa massa cinzenta que tem um corpo, ou seja, tem uma alma, essa massa cinzenta, né? Tem um corpo, alma e um espírito, é o homem. Após a criação do homem, Lúcifer usurpou sua posição. Que posição? De domínio sobre a terra. Logo colocou em prática sua tática para derrubar o homem e fazê-lo inimigo de Deus. Por isso ele assumiu o controle de uma serpente, pois um espírito, grave isso aqui, ó, um espírito não tem autoridade nessa terra. A gente falou isso na primeira aula. O espírito ele não tem autoridade. É necessário ter um corpo para viver nessa terra. Tem que ter um corpo. Amém? Ou então pairar sobre as regiões celestiais. Ou então estar no mundo das regiões baixas da terra. Então ele pode ficar vagando nessa terra ilegalmente, que é o que o diabo faz. Ele vaga ilegalmente. O espírito maligno, ele vaga ilegalmente nessa terra, procurando o quê? Um corpo disponível para que ele possa, então, fazer as maldades no mundo. Então, ele não tem autoridade. Se não tem autoridade, você é legal nessa terra, você pode dizer, saia daqui, Satanás, e vá para lá, para as regiões baixas da terra. Você pode dar ordem a ele sobre isso. Então, isso quer dizer que qualquer espírito sem um corpo se torna ilegal nesse mundo. Então, o diabo, ele age ilegal nessa terra. Tem por pouco tempo. Amém? Foi justamente por isso que Jesus Cristo nasceu da semente da mulher. E se tornou o quê? O Emanuel, que é o Deus dentro do homem. É um homem cheio de Deus. Então, Emanuel é um homem cheio de Deus. Jesus, ele vem em carne, em homem, com Deus dentro. E aí mostra a verdade. Jesus é o homem, Cristo é Deus. E ele vem mostrar a nova verdade e nos dar a autoridade que o homem perdeu. Por isso que quando primeira pregação dele, ele diz assim, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. O reino é o domínio, é o poder de Deus, chegou do céu. E é necessário se arrepender, porque é necessário mudar a mente. Eu estava acostumado a fazer isso, isso e isso. Agora eu estou acostumado a fazer e receber as bênçãos do céu. Eu estava acostumado a ser castigado por essa doença, por essa, por aquela. Agora eu estou me adaptando a receber todas as bênçãos do céu. Isso é arrependimento. Arrependimento é metanoia, mudança de mente. Gênesis 1:26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem na terra. Em outras palavras, Deus criou o homem, a sua imagem, características internas e semelhança. São ações de Deus. Tudo que Deus faz, o homem pode fazer. Isso não é palavra minha, é palavra de Jesus Cristo. Vocês farão, vós farão obras maiores do que essa. Nós temos autoridade se crermos. Se crermos nos sinais, tudo é possível, disse Jesus. Volta aí, por isso que eu digo, volta e assiste de novo. Está escrito, pega a verdade. Não se liga só nos fatos. O fato vai dizer, você está doente. Isso é os fatos, tá bom? Os fatos dizem isso. São os fatos, esses são os fatos. Nós não negamos fatos. Só pegamos a lei da verdade e colocamos em cima dos fatos. Então, quando a lei da verdade sobrepõe a lei dos fatos, então nós vamos viver na verdade. E os fatos simplesmente vão se deteriorar e vai acabar. E agora nós vivemos na verdade. A verdade é que você já está curado. A verdade é que você já está salvo. Se você recebeu o Senhor Jesus, a verdade, se você receber agora a cura, você está curado. Se você receber o poder de Deus, você já tem poder, autoridade, domínio, em nome de Jesus. Receba agora, em nome de Jesus. A queda do homem não foi a queda do homem do céu, mas uma queda de posição. O homem perdeu o quê? Domínio. Ou seja, Deus desenhou o homem para sobrepor todas as coisas nesta terra, inclusive o diabo, que age de forma ilegal nesta terra. Então, como eu faço então para vencer as batalhas espirituais? E agora, gente, se prepara, porque tem passo a passo. Veja que são 6 itens. Começa falando sobre a verdade, a verdade, depois justiça. Nós temos o capacete da salvação, a palavra, que é a palavra de Deus, a capacete da salvação e a palavra de Deus. Nós temos a espada, que é a espada que é a palavra de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé e a preparação do evangelho, que são as botas. Contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 itens, só que tem um 7º segredo que a gente vai revelar na próxima aula, nessa terceira aula. Então, assista, fica conosco. A gente chegou ao final agora. O que tu tem que fazer? Tem que voltar agora e assistir de novo. Deus abençoe sua vida. Vida longa para o teu ministério. Vida longa para a tua casa.
em o nome do Senhor Jesus. Na próxima aula, nós vamos aprender passo a passo. Eu comentei cada versículo de Efésios 6, a partir do 10, e nós vamos aprender nos detalhes, como vencer as batalhas espirituais. Deus abençoe. Um grande abraço, até a próxima.